A princípio, eu gostaria de cumprimentar a mesma na pessoa do senhor presidente, demais vereadores aqui presentes, meus colegas guerreiros, trabalhadores da educação que estão ali nos apoiando, que veio para cá, né, cumprindo o seu papel de cidadão, né, no verdadeiro exercício da cidadania. Quero, assim, imensamente, de coração, agradecer aos meus queridos alunos que estão ali com seus manifestos legítimos, né, garantidos pela Carta Maior desse país, que é a Constituição Federal. Né? E quero dizer a vocês que hoje vocês estão fazendo um papel brilhante aqui nessa casa, que é uma casa de lei. Né? Quero dizer a vocês que é assim que tem que proceder. Né? E quando vocês se sentirem incomodados, que vão para as ruas, que provoquem as autoridades, que vão atrás dos seus direitos, que briguem, né? Porque só assim é que a gente vai mudar esse país, só assim é que a gente vai construir uma sociedade justa, soberana, né? E fazer com que o cidadão seja conhecedor dos seus direitos e que possa, de alguma forma, contribuir com a transformação do contexto social ao qual ele pertence. Né? Porque só através de uma educação de qualidade é que a gente constrói uma sociedade soberana, né? Uma sociedade que não se curva diante de qualquer outra dificuldade. Então, senhores, quero também aqui, já de pronto, agradecer pela aprovação do projeto, né, que era um anseio da categoria, né, assim, havia uma expectativa muito grande que esse projeto fosse aprovado hoje, né, pela categoria, para que os professores, nós trabalhadores da educação, possamos estar já no mês, na folha desse mês agora, já está recebendo essa correção, como bem colocou a vereadora Eunice, não se trata de um aumento de salário, se trata de uma correção salarial, porque a categoria ela já está com uma defasagem de 26 ponto alguma coisa por cento, né? Porque ficou aí quase que 4 anos sem reajuste salarial, sem aumento salarial. E a gente sabe, nós, enquanto operadores do direito, e até mesmo o leigo, ele sabe que a Constituição, lá no seu artigo 37, diz o seguinte, que a correção salarial, né, do servidor público ela deve acontecer uma vez por ano, de preferência no primeiro mês do ano, ou seja, no mês de janeiro. Isso nós já estávamos com uma defasagem de mais de 3 anos. Né? Então, assim, não foi o que a categoria desejava, não foi o que a categoria merece, mas foi um paliativo, né? Porque foi abaixo, muito inferior do que deu o governo federal, né, em obediência à lei do piso, né, 11.738/2008, que mandou que os municípios, de forma genérica, dessem o aumento de 8,32 em 2014. Nós, para resolvermos o problema da greve, para sairmos de uma greve, a gente aceitou, dentro dos itens que foram acordados, nós aceitamos essa reposição, essa correção de 5,91, de acordo com a planilha, né, o impacto de custo que foi apresentado pela Prefeitura. Certo? Então, nós aceitamos para que o trabalhador da educação de modo geral seja valorizado como ele merece. Quero aqui dizer que a categoria ela saiu dessa greve fortalecida, né? Quero dizer que foi uma greve que marcou a história da educação de Nova Viçosa. Quero dizer que foi uma greve que a maioria das pessoas que estão hoje gerindo a educação de Nova Viçosa não acreditavam que ia acontecer, não acreditavam que o professor tinha coragem e teria a força que teve para ir para as ruas, para cobrar, para brigar, para exigir que os seus direitos fossem cumpridos, né? E, no entanto, puderam perceber a força que tem o professor unido, puderam perceber a força que tem a categoria unida. Né? Isso, nós começamos com a greve, senhores, a virar uma página negra da educação de Nova Viçosa. Né? Mas, assim, eu quero dizer que, apesar de termos conseguido, né, acordar alguns itens que foram favoráveis para a categoria, e que, assim, a categoria também cumpriu com muita responsabilidade os dias de greve que não foram trabalhados. Né? O aluno não foi prejudicado, a comunidade não foi prejudicada, o professor cumpriu o seu papel, né, em respeito ao que foi acordado com o Ministério Público e com a administração municipal. E, no entanto, senhor presidente, há alguns dias atrás, a categoria ela foi surpreendida com
uma atitude de má fé, né? Como muito bem colocou o vereador Anastácio, quero aqui, vereador, lhe parabenizar pelas suas colocações, pela manifestação do senhor. O senhor foi muito coerente, foi muito assim, verdadeiro no que o senhor colocou. A categoria foi surpreendida por uma atitude de má fé da secretária de Educação, que não cumpriu o item J do acordo, que no item J nós acordamos com o Ministério Público e com a administração que seria reduzido de 20 horas aulas de 50 minutos, porque esse município já trabalha com horas-aulas há mais de 70 anos, horas-aulas de 50 minutos. E no acordo ficou acertado que as horas-aulas, que essas horas reduziriam de 20 para 16 aulas. Mas a Secretaria, numa atitude de má fé, colocou que, para se cumprir essas 16 aulas, o professor P2 tem que trabalhar 19 aulas com o aluno, 19 aulas de 50 minutos, que irão corresponder a 16 aulas de 60 minutos. Isso é um absurdo. Por quê? Como professor das séries iniciais do ensino fundamental, a gente sabe que é feito aulas de 60 minutos. O professor P1, do primeiro ao quinto ano. Por quê? Ficou acordado que ele trabalha segunda, terça, quarta, quinta, ele cumpre suas 16 horas. E aí ele tem um dia de atividades complementares, porque a carga horária são 25 horas, né, que deverá ser reduzida para, de acordo com o que foi estabelecido no acordo. Em dezembro ela vai ser reduzida para 23, e em janeiro de 2016 ela vai ser reduzida para 20, sempre obedecendo o que manda a lei do piso, que é 1/3 para atividades complementares. Então, dessas 25 aulas hoje, o professor ele tem um texto de 9 aulas para serem cumpridas. Só que a questão do professor P2 é a matriz curricular do profissional da educação das séries finais do ensino fundamental são 1.080 horas a matriz curricular. A matriz curricular do ensino fundamental 1 são 800 horas, que é o que manda, que é o mínimo que é estabelecido pela 9394/96, que é a Lei de Diretriz de Base da Educação. Lá no seu artigo 24, inciso 1, ele diz, a lei diz que a carga de trabalho do aluno ela tem que ser, no mínimo, 800 horas anuais. O professor P1, ele cumpre normal, rigorosamente, com 16 horas. Certo? Agora, são 800 horas de 60 minutos. Perfeito? Agora, a questão, o problema maior, a angústia, é com o professor P2. Por quê? A matriz curricular dele é diferente. Porque tem muitas disciplinas. Não se pode adotar a mesma matriz, o mesmo procedimento que se faz com o professor P1. Na distribuição dessas aulas. Por quê? Porque a lei diz que são 800 horas, mas não importa de que forma que essas horas serão cumpridas. O que precisa se cumprir são as 800 horas. Então, no município de Nova Viçosa, há mais de 70 anos se trabalha no Fundamental 2, aulas de 50 minutos. E quando foi feito o acordo, foram reduzidos aulas de 50 minutos, não aulas de 60 minutos. Né? Então, isso precisa ser observado. Eu entendo, a categoria entende que é um ato de perseguição, né? Uma coisa, como muito bem colocou o vereador ali, uma retaliação por conta da categoria ter ido para a greve, ter exercido o seu direito legítimo, né, ter lançado mão desse remédio constitucional, porque foi a única saída que a categoria encontrou para amenizar a situação, porque já há anos que essa categoria vem sendo chicoteada. Sou professor no município há 16 anos, sei muito bem como é que o professor sofre nesse município, e está sofrendo retaliação. O professor P2 hoje está sofrendo a retaliação por conta da greve. Sim. Deixa eu só concluir que eu tenho uma questão. Em vez de nós continuar com 50 minutos, foi aumentado para 1 hora. Exatamente, 60 minutos. Então, o que acontece? Você tem que trabalhar 19 horas de 50 minutos para essas 19 horas corresponderem a 16 horas de 60, o que não procede. No nível 2, o Brasil inteiro se trabalha com horas-aulas de 50 minutos. Né? O estado da Bahia se trabalha com horas-aulas de 50 minutos, o Brasil inteiro. Né? Então, assim, não tem outra justificativa a não ser essa retaliação por conta da greve. Então, como que diz a lei? Mínimo de 800 horas. Professor P1 cumpre normalmente. Professor P2, ele vai trabalhar
1.080, ele já está trabalhando 1.080, ele não precisa, vereadores, senhores, não precisa ser 1.080, basta que seja 1.000 horas e 50 minutos, correspondem a 16 horas de 60 minutos. No caso, um professor P2 do município de Nova Viçosa, ele trabalha 1.080 horas de 50 minutos, que estão correspondendo a 900 horas de 60 minutos, ou seja, ele está trabalhando 100 horas a mais do que o que estabelece a lei, do que o mínimo estabelecido pela lei. Então, qual a necessidade, senhores, de se colocar o professor para trabalhar 19 horas de 50 minutos para corresponder a 16, tá certo? Não tem outra justificativa, não tem outra explicação, a não ser uma percepção. A categoria está entendendo dessa forma, o sindicato está entendendo dessa forma, que é a percepção, sim. E a gente precisa, nós já tentamos com a secretaria, né? Já discutimos isso várias vezes, já tentamos mostrar a realidade, já tentamos mostrar que pode ser feito diferente, né? Pode ser feito da forma que estava sendo feito, e nós não fomos atendidos até agora, né? Não e pronto. Inclusive, os senhores podem entrar na página da televisão lá no Facebook, que vai estar lá a nossa proposta, a proposta que foi protocolada na secretaria no dia 4. A proposta, ela detalha tudo isso, e foi recusada. Então, assim, eu acho que falta aí uma questão de bom senso, uma questão de querer respeitar o servidor da educação, de valorizar o servidor da educação, porque quando você reduz carga horária, você valoriza o servidor. Por quê? O professor ele não precisa só apenas de formação, ele precisa de tempo. Ele precisa de tempo para estudo, ele precisa de tempo para corrigir aquele monte de atividades que ele tem para corrigir, né? Então, isso, quando você reduz a carga horária, você valoriza também. E a gente falar em valorização, a gente não pode esquecer que a educação, ela precisa sim ser valorizada. Porque não tem como você construir uma sociedade soberana sem falar em educação de qualidade, né? A educação, senhores, ela transforma a vida. Eu tenho um exemplo prático disso. Eu sou filho de pais analfabetos, minha mãe não sabe escrever, meu pai não sabe escrever e nem ler. E, no entanto, eu mudei de vida, a minha vida foi transformada através da educação. E já contribuí nesses 16 anos de docência, já contribuí muito para que a vida de muitas pessoas fossem transformadas através da educação. Eu me sinto realizado no que faço. E faço com muita dedicação e com muita competência. Assim como os nossos colegas que hoje estão sofrendo essa perseguição também fazem. Também exercem a docência com amor, com muita dedicação, com muita competência, pensando no futuro melhor para as nossas crianças. Então eu acho que isso deve ser refletido, essa atitude de fazer o professor ficar na escola. Outra coisa, o professor P1, a situação dele não ficou muito resolvida não, porque tem que ficar na escola até meio-dia e 15. Isso é um absurdo, 2 ou 3 vezes por semana. Sair 6 horas da noite da escola. Não procede um negócio desse. Aí eu argumentei com o procurador, falei, doutor, mas e as pessoas que moram fora? E as pessoas que moram em outros municípios, que tem outra atividade docente lá? Não posso fazer nada. Essa foi a resposta que eu recebi. Não posso fazer nada. Então, como não pode fazer nada? Como antes poderia? Não é? Antes da greve poderia. A intenção, senhores, que eu percebo é que quer se fazer com que o professor acha, eu fiz greve para quê? A greve não valeu a pena. Né? Eu não dou para um outro movimento de igreja se tiver, porque não valeu a pena, eu estou sendo prejudicado, mas não é essa a realidade. A greve ela valeu a pena e muito. A greve ela foi muito positiva. Né? O resultado disso está sendo colocado, foi colocado aqui hoje. Um projeto de 5,91 de correção salarial, que não, como já disse anteriormente, não é o que nós merecemos. Né? Nós construímos uma comissão paritária nesse município que nunca havia existido. Essa comissão paritária está sentando todas as primeiras sexta-feiras do mês com a Secretaria de Educação para resolver as questões inerentes à educação. Nós já construímos nessas reuniões o Estatuto do Servidor Público do Magistério de Nova Viçosa, que, senhor presidente, me desculpe, mas é uma coisa que eu preciso colocar, né? Foi no passado, em 2010, foi cometido um erro gravíssimo por essa casa, que precisa ser corrigido. Essa casa revogou o Estatuto do Servidor Público do Magistério de Nova Viçosa em 2010, com o plano de carreira, com a Lei 028. É uma coisa que não existe, não pode funcionar. Por quê?
Porque primeiro você constrói o estatuto do servidor público do magistério e depois, em consonância com esse estatuto, é que você constrói o plano de cargos e salários. Agora, como é que você faz um plano de cargos e salários e com o plano de cargos e salários você vai lá e revoga o estatuto? Sendo que o estatuto precisa ser o embasamento o estatuto que vai dar as diretrizes para você desenvolver os avanços que o trabalhador precisa ter lá no plano de carreira. Como é que você faz um negócio desse? Né? E eu, nenhuma daquelas reuniões que no passado eram convocadas lá de qualquer forma, né? Assim, pelo antigo gestor, fui falar sobre essas questões e foi mostrar que isso não procedia, né? Fui falar que o professor já naquela época poderia ter um piso salarial de R$ 1.137. Naquele momento eu fui vaiado por alguns, né? Que o acompanhavam, alguns que o defendiam, porque a gente não consegue entender por quê. Mas nós não desistimos, tanto que por isso estou aqui hoje. Nós não desistimos e não vamos desistir nunca da educação. Não vamos desistir nunca de valorizar o professor. Tá? Então, senhores, quero mais uma vez dizer que estou assim, muito honrado pela presença dos senhores aqui. Eu me emocionei bastante quando cheguei ali fora, que eu vi aqueles meninos com aqueles cartazes e gritando, palavras assim, muito interessantes, muito bonitas. Eu espero que isso seja sempre feito, eu espero que isso sempre aconteça, né, porque com esse pensamento que nós mudamos, né, uma sociedade. Com esse pensamento que nós construímos uma sociedade soberana, como já disse anteriormente, que não vai se curvar diante de qualquer dificuldade. Eu agradeço pela oportunidade que foi me dada, né? E quero aqui, mais uma vez, dizer aos nossos colegas professores, e para os senhores também, que quem persegue professor é porque não conhece, não sabe o valor que ele tem, né? Talvez porque não tenha ido à escola. Quem persegue professor é porque não sabe o valor que a educação tem. E não são pagos para isso, muito bem lembrado, colega. O salário que eu... 10 minutos, você já está com 15 minutos, eu gostaria de dar 1 minuto para você concluir, porque o regimento externo fala que é 10 minutos e eu já deixei até 15 minutos. Obrigado, excelente. Eu lhe agradeço pela oportunidade, lhe agradeço por me conceder mais esse espaço. E quero dizer que, para finalizar, senhor presidente, eu gostaria de dizer que uma pessoa, uma secretária, que tem esse tipo de atitude, que usa de má fé, já tentar perseguir o trabalhador da educação, que tem esse tipo de pensamento, não merece ocupar o cargo que ocupa. Não merece. Eu, enquanto cidadão de Nova Viçosa, enquanto professor, enquanto defensor, representante legítimo da categoria, eu entendo que uma pessoa que toma esse tipo de atitude deveria ser exonerada a bem do serviço público e a bem do cidadão de Nova Viçosa. Muito obrigado.